Olá, amigos, salve Maria. Que alegria voltar a encontrá-los depois de tanto tempo afastados, né? Vai pelo menos uns 3 ou 4 meses que nós não temos lives no CDB às quartas-feiras. Pedimos perdão, estamos com saudade da nossa audiência. Amamos as aulas de terça-feira, as pessoas que podem comparecer à nossa sede para assistir uma aula física, mas as pessoas que admiram o nosso trabalho e moram longe do Rio, não tem como nos visitar, ficam sem a nossa companhia, então é uma grande alegria retornar. Peço perdão se esperavam ver o Álvaro aqui. Hoje o Álvaro está em casa descansando. Quem deveria estar no meu lugar é o Eugênio, só que ele passou mal e me pediu para substituí-lo. Então cá estamos. Temos hoje dois convidados especialíssimos e eu já vou colocá-los aqui na tela, mas antes gostaria de convidar os amigos que estão em casa para fazer uma oração conosco, para que possamos começar essa live oferecendo os frutos de conversão, inclusive frutos pessoais, né? Duas pessoas que estarão conosco hoje são ex-protestantes, né? Se converteram ao catolicismo e vão contar um pouquinho da experiência deles para a gente, e para que hajam outros frutos de conversão. E também oferecer para os sacerdotes, que hoje no calendário da forma ordinária estão celebrando seu dia. Parabenize o seu padre. Eu gostaria de mandar um abraço especialíssimo para o padre Paulo Ricardo, o padre Lucas, capelão da Academia Militar das Agulhas Negras, para o padre Antônio, para o padre Edmar, que são os padres que participaram da minha caminhada, estão sempre escutando as minhas confissões, sabe o quão miserável nós somos, e que você também possa rezar nesse momento pelo seu padre, pela pessoa que faz parte da história da sua conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amigos, eu estou vendo aqui no meu computador, já tem 150 pessoas com a gente. Sem mais demoras, vamos aos nossos convidados. Eu vou trazer aqui para vocês, em primeiro lugar, o Daniel. Daniel está entrando aí na tela. Daniel é membro do Centro Dom Bosco, é nosso amigo, está participando pela primeira vez. Mas quem acompanha o nosso canal já deve ter visto o Daniel, o seu testemunho de conversão ao catolicismo. E, em segundo lugar, um amigo nosso que ficou um pouco conhecido recentemente porque deu seu testemunho de conversão diante do bispo de Juiz de Fora, o Eduardo. Eu já tive a oportunidade, não sinto inveja, mas eu conheci o Eduardo pessoalmente, tive a oportunidade de comer um hambúrguer com ele lá na Rua México, numa lanchonete ótima que infelizmente fechou durante a pandemia, mas eu já me considero um amigo de casa do Eduardo. Então, nosso querido Eduardo está aí na nossa tela também. Então, primeiro passar a palavra ao Daniel. Daniel, dê o seu boa noite para o pessoal de casa, já para as 177 pessoas que nos assistem nesse momento. Diga da sua alegria, né, de vencer sua timidez e finalmente estar aqui conosco. E depois eu passo a palavra para o Eduardo para que ele faça suas considerações iniciais e nós possamos dar início a essa transmissão. Cada pessoa que está aqui assistindo a gente é uma pessoa menos que assiste o Jornal Nacional, então estamos muito felizes de entrar na casa de vocês nesse momento de alegria. Então, Daniel, meu querido amigo flamenguista, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, salve Maria, viva Cristo Rei. Bom, é uma grande alegria. O Lucas falou que foi a primeira vez, mas na verdade eu já tive aqui na live. Teve uma live de 4 ex-protestantes, eu, Eugênio, a Kimberly e a Karina. Então o pessoal que acompanha o canal deve lembrar. Bom, é uma grande alegria participar dessa live, porque é um tema importantíssimo. Eu, na minha caminhada ex-protestante, eu passei por várias igrejas. Como membro, algumas só, mas visitando foram várias igrejas. E o que você fica impressionado enquanto protestante é que você começa a falar sobre questões de cunho reformado, sobre coisas que aconteceram logo após a reforma, como a Confissão de Augsburgo, o Catecismo de Westminster,
a própria cinco, as pessoas não entendem. Entendem se for de um grupo específico, como o pastor, ex-pastor Eduardo Faria, agora nosso irmão em Cristo, era da igreja presbiteriana. Agora, se você vai em outras igrejas, as pessoas não sabem. Então, fica muito difícil você conversar para a conversão dessas pessoas, porque elas não têm um sistema esclarecido sobre a compreensão da fé e a própria compreensão protestante. Muito obrigado, Daniel, pelas suas palavras. Ato falho, verdade, você já tinha aparecido aqui outra vez. Mas, enfim, venceu a timidez, né? O pessoal que está acompanhando a gente, quantas vezes vocês já viram o Daniel aqui? Então, puxa a orelha dele, cobrem para que ele apareça mais para a gente. O Eduardo, esse querido amigo. Bom, Eduardo, eu queria pedir para você agora também fazer suas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e espero que seja a primeira de muitas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal que nos assiste. Que alegria! Eu defino esse momento como um momento de grande alegria por poder estar com vocês nessa noite, compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem caminhado conosco, tem nos feito caminhar, né? Eu só não sabia, Lucas... Bom, primeiro dizer para a turma que está nos assistindo que, de fato, a gente comeu aquele hambúrguer, Lucas, quando eu tinha acabado de converter. Eu te contei meu testemunho em primeira mão, cara. Você ouviu antes do bispo de Juiz de Fora o meu testemunho de conversão, né? A gente comendo aquele hambúrguer saboroso. Eu só não sabia que o código de vestimenta era para ser tão elegante assim, cara. Não, que isso. O Daniel tá Fique muito à vontade. O Daniel tá querendo, acho que ele tá querendo conquistar algum coração, por isso que ele tá desse jeito. Ele tá querendo fique ser à vontade de alguma igreja. Só avisar, Lucas, só avisar que eu tô sozinho em casa, né? Minha esposa tá no trabalho, e aí eu tô com deixa eu ver aqui, cadê a câmera? Tô com a babá aqui, não sei se está dando para ver. Mas eu tô com a babá aqui, então caso a babá me informe que o neném acordou, eu trago o neném para a live, tá bom? Mas a live continua. Tá bom. Excelente. Então, tranquilo, não há problema em ter mais um membro da nossa família Santa Igreja Católica na live. A tela está limitada para 3 pessoas, mas quanto mais pessoas aparecerem, melhor. Tá bom? Então, nós queríamos comentar, né, sobre os 5 pseudodogmas protestantes, né, que são os dogmas que entraram para a tradição protestante, sola fide, sola gratia e etc. Nós conhecemos diversas histórias de católicos rebatendo esses pseudodogmas, mas eu não lembro, né? Talvez aqui no Brasil talvez seja uma coisa inédita, mas recentemente, com certeza, nós somos os primeiros a tomar essa iniciativa, trazer pessoas que passaram por essa confissão de fé e que hoje caminham com a Igreja Católica e que vão dar a sua percepção dos dogmas, tá bom? Então, hoje, eu estou aqui no centro, nesse momento da tela, mas eu sou mero espectador. Eu estou aqui olhando para o lado, porque nós não somos ricos, né? Eu muito menos. Então, eu tenho aqui um computador aqui do meu lado, tem água aqui. Eu fico olhando para o computador para acompanhar o comentário das pessoas. Então, aqui eu vi agora que a Mônica, que é uma amiga pessoal nossa, deu o seu boa noite. Façam pergunta, meus amigos. Vocês estão assistindo a live, participem, se sintam em casa. Hoje, assim como vocês, eu sou mero espectador. Não vou tomar a liberdade de pegar uma pipoca e um refrigerante, mas eu quero ouvir Eduardo e Daniel, tá bom? Então, eu queria começar pelo Daniel, da sua percepção, né, de como, hoje como católico, né, apenas uma introdução, depois a gente bate um a um, mas hoje como católico, qual que é a sua percepção dos pseudodogmas protestantes, uma fé que você professou ali, acho que até 2018, 2019, né? Você chegou no CDB, ainda era protestante, eu lembro de você, nesse momento. Enfim, fique muito à vontade para falar. Bom, é verdade, eu cheguei em fevereiro de 2018, no Centro Dom Bosco, através de um evento de Paulo Ricardo, o lançamento do primeiro volume da Teologia Moral. Então, eu fiquei muito feliz, porque desde então eu fui muito bem recebido e sabia que eu podia abrir meu coração para o pessoal do CDB, porque eles iriam me ajudar de qualquer forma que fosse necessário. Na minha
percepção, como eu falei anteriormente, né? Pessoas, nessa minha andança pelas igrejas protestantes, você conversa com várias pessoas de determinadas frentes protestantes e não encontra uma unidade. Você não encontra algo que possa juntar todos os grupos protestantes. Você tem uma unidade no grupo em que eles participam, mas não esse com outras pessoas. Com pentecostal, ou então com neopentecostal, não tem. Então, a visão que eu tenho é que os protestantes se unem única e exclusivamente no ato de protesto contra a Igreja Católica. Então, é algo muito importante esse comentário, uma visão católica das 5 solas, porque é uma forma de que os protestantes enxerguem o que é a percepção católica das 5 solas e como essas solas batem não na Santa Igreja Católica, mas sim nos espantalhos da Igreja Católica. Não é a Igreja verdadeira. Eles não conhecem a Igreja Católica verdadeira. O que eles batem é naquilo que eles pensam que são a Igreja Católica. Perfeito. Eu acho que esse foi um comentário que o Scott Hahn fez também. Realmente não lembro se foi ele que disse isso, mas em algum desses livros de conversão, de protestante converso ao catolicismo, eu li, não lembro agora o autor, mas disse que a única coisa que une todas as confissões é o ódio que eles nutrem à Igreja Católica. Então, você tem profissões aí em que Cristo nem é visto como pessoa divina, né? Enxergam Cristo como meramente um mensageiro, um profeta. A coisa que seria o centro, né, da fé católica é ver Cristo como Filho de Deus, Deus e Filho de Deus. Bom, mas disse sou mero espectador, eu passo agora a palavra ao Eduardo, fique à vontade. Não se incomodem se eu estou olhando aqui, que eu realmente estou olhando os comentários dos nossos amigos, e volta e meia eu vou trazer uma das perguntas, né, que eles fizeram, vou exibir na tela e peço para vocês responderem. Tá bom. Lucas, eu só não entendi essa última frase que você falou sobre a divindade de Cristo. Eu disse que existem hoje profissões de igrejas protestantes em que nem se confessa a divindade de Cristo, né? Eles enxergam a pessoa humana do Cristo, mas não enxergam a pessoa divina. Ô, Lucas, eu não chamaria essas igrejas de protestantes, não, tá? Porque o protestantismo, como que eu posso colocar isso? A cristologia protestante é, até certo ponto, muito semelhante à cristologia católica, até porque o protestantismo herdou a nossa cristologia. Então, eu posso te garantir que existem seitas pseudo-cristãs que não consideram Cristo como divino. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová. Mas eles não são considerados protestantes, nem pelos próprios protestantes, tá? Dentro do protestantismo, a cristologia protestante é bem robusta, de novo, porque herdou do catolicismo. É lógico que até certo ponto, né, ao longo da nossa conversa nessa noite aqui, eu vou explicar por que até certo ponto, mas eu só achei interessante fazer essa pontuação porque a gente, como católico, apanha muito dos protestantes, mas, na verdade, eles não batem na gente, né? Eles batem em espantalhos, eles batem naquilo que eles acham que é a Igreja Católica. E aí eu vou me esforçar ao máximo aqui nesse diálogo, que eu espero que seja fraterno, vou me esforçar ao máximo para que eu não cometa o mesmo erro, né, de bater em espantalho. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque eu vou falar daquilo que eu conheço. Mas vamos lá, o tema da nossa noite, então, é uma perspectiva católica sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Esse é um tema que me fascina. Por quê? 5 solas, né, do latim, eu não sou especialista em latim, não sei nada de latim, mas eu sei que em latim sola significa somente. E os 5 solas são um conjunto fundamental de princípios considerado como centrais na doutrina da salvação e ensinados por todos os ramos do protestantismo. Todos os ramos do protestantismo, em algum grau, concorda com
os 5 solas, né? Quais são esses 5 solas? Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras, e soli Deo glória, glória somente a Deus. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava de férias e eu fui visitar uma igreja católica e bem no altar tinha escrito em letras garrafais, soli Deo glória, glória somente a Deus. Uma coisa que eu acho importante é não confundir, atenção, pessoal que nos assiste, estou vendo aqui que a gente já tem 300 pessoas nos assistindo, não confunda os 5 solas do protestantismo com os 5 pontos do calvinismo. Eu vi gente comentando na internet, essa história aí é só de calvinista. Não confunda, porque às vezes pelo número, né, ser 5, as pessoas confundem, mas os 5 solas são uma coisa, e os 5 pontos do calvinismo são outra coisa, que não tem muito a ver, lógico que esbarra, né, mas não tem muito a ver com o tema dessa noite aqui, não. Os 5 pontos do calvinismo, como o próprio nome já diz respeito mais ao protestantismo de linha calvinista, mas os 5 solas não, tá? Os 5 solas da Reforma Protestante, eles têm uma aceitação bem ampla. E por que esse assunto me fascina, gente? Porque quando a gente olha para esses 5 solas, né, somente a fé, somente a Escritura, eu penso assim, como que um movimento protestante, que eu me refiro, como que um movimento que nasceu apontando para a graça de Deus, sola gratia, para a supremacia das Escrituras, sola Escritura, Escrituras que foram escritas e compiladas pela Santa Igreja, que aponta para a obra de Cristo, solus Christus, foi tão combatido pela Santa Igreja. Eu vou repetir a pergunta. Como que um movimento que aponta para a graça, para Cristo, para a Escritura, foi tão combatido pela Santa Igreja? 2 opções, 2 respostas. Primeira resposta, a Igreja Católica é malvada, é corrupta e quer manter os seus filhos nas trevas. Essa é uma resposta que dão. Mas tem uma outra resposta também. Existem erros terríveis e fundamentais nos postulados do protestantismo, conforme o protestantismo entende esses postulados. Eu fico com a segunda opção. Eu fico com a segunda opção. Existem erros terríveis e fundamentais nos postulados do protestantismo, conforme compreendidos pelo protestantismo. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. A narrativa é envolvente. Não temos como negar. A narrativa é envolvente. Qual que é a narrativa? A narrativa é em contraponto ao ensino católico, em contraponto ao ensino semi-pelagiano. Eu já vi um pastor dizendo isso sobre o nosso ensino semi-pelagiano da Igreja Católica. Nós somos salvos somente pela graça, por meio somente da fé, somente em Cristo, de acordo somente com as Escrituras, para a glória de Deus somente. Então, esse não tem como negar que se um católico incauto, um católico que não estuda a sua fé, um católico que talvez seja o que a gente brinca, né, católico de IBGE, se depara com um protestante falando assim, a gente é salvo só pela graça, só pela fé, somente por Cristo, e isso nos ensina somente a Bíblia, diferente da sua religião, que é semi-pelagiana. É um discurso maravilhoso, é um discurso envolvente. Ainda só para terminar a minha introdução aqui, deixar claro para o pessoal que esses 5 solas, eles nunca foram sistematicamente articulados no período da Reforma Protestante e nem no período imediatamente pós-Reforma. Tá? O Philippe Melanchthon, né, que foi aquele fiel escudeiro, né, por assim dizer, sem nenhum desrespeito, mas fiel escudeiro de Lutero, ele escreveu, né, somente, como é que é? Desculpem o meu latim, gente. Sola gratia justificamos et sola fide justificamur. Somente a graça justifica e somente pela fé somos justificados.
Mas todos esses 5 solas, eles aparecem nos escritos dos reformadores, mas eles não foram catalogados. Eles foram catalogados bem mais recentemente, historicamente falando. Tá bom? Então, essa era a minha palavra de introdução, Lucas, sobre esse tema. A gente vai tentar fazer a live gravitar sempre em torno do tema. Como são muitas coisas a se falar, eu imagino que a gente não consiga, graças a Deus, não consiga terminar tudo em um dia, e isso obriga tanto o Daniel quanto o Eduardo a estarem conosco mais uma vez, mais uma live que iremos marcar. Mas, chamando também o nosso amigo Daniel, agora estamos com 331 pessoas assistindo. O Eduardo, Daniel, falou o seguinte, né, que às vezes os protestantes eles atiram muitas objeções diante do católico, e aquele católico de IBGE, né, aquele católico que a mãe colocou para fazer a primeira Eucaristia, depois ele desaparece e só vai à missa no dia das Mães, dia dos Pais, e reclamando muito vai no Natal, quando lhe é atirado diversas objeções no rosto. Né? Uma que o Eduardo disse, você tem um fé semi-pelagiano. Bom, o católico de IBGE não sabe nem o que é o pelagiano, quiçá o que é o semi-pelagiano. Né? Então, isso é uma coisa comum e que, graças a Deus, com o trabalho da internet, a gente viu que mudou. Né? Os católicos eram presas fáceis porque não conheciam sua fé. Né? Então, eu queria perguntar para o Daniel se quando ele começou a se converter, quando começou a se interessar pelo catolicismo, foi fácil encontrar um ambiente intelectual, um ambiente onde a fé ela estava no seu devido lugar, né? Não era tratada como um mero sentimento, mas como pertencente, né, aos objetos da própria inteligência. Né? Como é que foi, Daniel, para você? Pela graça de Deus, eu conheci uma pessoa muito especial, um sacerdote muito especial, não pessoalmente, depois pessoalmente, mas no momento da minha conversão não, que foi o Padre Paulo Ricardo. Então, as minhas dúvidas, enquanto protestante, em relação à fé católica, foram respondidas durante um longo período pelo site do Padre Paulo Ricardo, né? E eu, de forma presencial, pude usufruir de um grupo que pudesse me proporcionar respostas Dom Bosco. É essencial para o católico que ele procure um grupo que possa proporcionar comunhão para ele, que vai gerar bem-estar, mas, além disso, possa proporcionar o alimento, porque, como você disse, Lucas, o sentimentalismo não segura ninguém em lugar algum. Pode segurar por algum tempo, mas não para sempre. Então, o católico que está me ouvindo precisa procurar um grupo que possa dar a amizade verdadeira só na verdade em Cristo, possa proporcionar as respostas que ele precisa para poder conhecer sua fé e exercê-la bem. Então, foi fundamental o Padre Paulo Ricardo, que me ajudou a conhecer a Igreja Católica tal como ela é, e foi fundamental conhecer o Centro Dom Bosco para eu poder ver exemplos verdadeiros, exemplos de carne e osso na minha frente, que puderam me passar toda essa experiência prática do que é a fé católica. Coisa que, provavelmente, se não tivesse exemplos como o do Padre Paulo Ricardo e exemplos na minha frente, como o Centro Dom Bosco, levaria muito mais tempo de conversão. Porque uma coisa é você estudar sozinho, outra coisa é você ter referências e amizades que te levam a conhecer o objeto do seu estudo. Perfeito, Daniel. Acho que eu sou o único católico desde o berço aqui da live, mas para mim isso foi fundamental também, encontrar amigos, porque o meu despertar ele começou quando eu era cadete da academia, e eu tinha muito medo de voltar para o Rio de Janeiro não ter um amigo com quem eu pudesse conversar essas coisas. Né? Eu lembro que eu cheguei ao Centro Dom Bosco a primeira vez. A primeira pessoa que eu vi no CDB foi o Luciano Pires, que acho que o nosso público aqui que está acompanhando a gente conhece, é um intelectual de ponta, uma pessoa que é bom você ouvi-lo falar, você não precisa nem conversar, falar nada, deixa ele falar, que já é agradável aos ouvidos. Então, é essa questão mesmo de ter uma família, né, para que você não seja nem presa fácil, nem que você fique abandonado só com
com apostolados virtuais, mas que veja realmente, como você disse, testemunhos de carne e osso. Tá? Eduardo, eu vou passar para você mais uma vez. Comece pela sola que você quiser. Entre de sola e nós o acompanharemos. Entre de sola e nós estamos logo atrás para fazer os comentários. Tá? E repito, pessoal que está eu estou vendo aqui a Thaisa, que é uma protestante que se converteu ao catolicismo, é uma pessoa um pouquinho conhecida na internet. A Mônica, nossa amiga, o pessoal que está aí. Até vi aqui um protestante que tá aqui assistindo também. Isso é para você, nós não queremos fazer escárnio da fé, nós queremos trazer você para o nosso time. Queremos convidá-lo a ver um jogo do Flamengo lá no Bar Caçadores da Tijuca, comendo um petisco com a batata frita, tomando refrigerante, podendo conversar essas coisas com a maior amizade e civilidade possível. Tá? Então, Eduardo, está contigo, meu amigo. Entre de sola e com a sola que você quiser. Muito bem, pessoal. Então, fica assim. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês, né? Porque depois de ser convidado para ir no jogo do Flamengo, eu acho que eu não tenho mais nada para... Eu não tenho mais nada para falar aqui. Então, boa noite. Foi um prazer. Brincadeira, gente. Bom, vamos lá. Eu tô vendo algumas pessoas aqui. Queria mandar um abraço também para a Thaisa Fontana, para o Gabriel Tavares, para o Caio Batista. À medida que eu for vendo aqui gente que eu conheço, eu vou mandando um abraço, tá? E para quem eu não conheço, eu mando um abraço também, mas essas pessoas caminham junto comigo nessa jornada. A minha tese, Lucas, é uma tese ousada, eu sei, e eu já vou fazer um disclaimer aqui, tá? Eu já vou me desculpar a priori. O que eu quero dizer com isso? Se o que eu disser, qualquer coisa que eu disser aqui, estiver em contradição com o que a Santa Igreja ensina, eu já retiro o que eu disse. Tá? Porém, a minha tese é que os 5 solas do protestantismo, vamos lá, gente, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e sola Deo Gloria. A minha tese é que os 5 solas, atenção, corretamente compreendidos, se eu estivesse digitando, eu ia escrever em caixa alta e negrito, corretamente compreendidos, são plenamente católicos. Entenderam? Os 5 solas corretamente compreendidos são nossos, são católicos, e é sobre isso que eu vou conversar nessa noite com vocês. Então vai funcionar assim, para cada sola eu vou estabelecer, eu vou falar qual que é o sola, eu vou falar qual que é o espantalho que apanha, porque aqui a Igreja Católica não está preocupada com isso, mas existe um espantalho que apanha. Eu vou falar qual que é o erro do protestantismo nesse espantalho e vou trabalhar a perspectiva católica. Então, essas 4 coisas para ficar bem didático, tá? O sola, o espantalho, o erro e a perspectiva católica. O primeiro sola que eu vou trabalhar, então, é o sola gratia, somente a graça. Qual o espantalho que apanha aqui? O espantalho dos méritos. Quando o protestantismo diz que é somente a graça, ele vai dizer assim, diferente do catolicismo que ensina que você é salvo pelos seus méritos. Diferente do catolicismo que ensina que você é salvo por aquilo que você conquistou o direito da salvação. Então isso é um espantalho, isso é uma grande bobagem, a gente vai ver por quê. E qual que é o erro? O erro protestante aqui, o principal erro, quando se fala de sola gratia, é que o protestantismo ensina uma justificação extrínseca. Vou citar Lutero aqui. Lutero disse que a graça de Deus nos envolve como um manto, mas nos deixa exatamente como somos.
Em contrapartida a isso, a essa justificação extrínseca, a essa justiça meramente imputada, né, nós continuamos o mesmo, mas Deus imputa sobre nós uma justiça sem nos mudar. Nós não podemos crer nisso. Nós cremos que a justiça de Deus não é simplesmente imputada sobre nós, mas ela é infusa em nós. Ela nos transforma completamente. Eu vou citar um trecho de um livro que, assim, me abençoou demais nessa jornada, que é esse livro aqui, do padre Louis Boyer. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Louis Boyer, O Espírito e as Formas do Protestantismo. O padre Louis Boyer foi pastor protestante, então ele sabe do que está falando, pastor luterano, se tornou padre, escreveu esse livro maravilhoso, e olha o que ele diz aqui: justificação extrínseca, ou seja, a justificação independente de qualquer mudança interior, de qualquer nova capacidade dada ao homem para fazer atos prazerosos a Deus, está tão distante da teologia paulina que é completamente irreconciliável com o corpo dos seus ensinamentos. Então a gente precisa entender que a graça que nos envolve como um manto, mas nos deixa como somos, essa justiça imputada que não nos transforma, não é absolutamente bíblico. E qual que é, então, a perspectiva católica? Vamos lá. Eu vou trabalhar com um livro aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu recomendo, tá? Um livro amarelinho, você acha em qualquer boa livraria católica, e se você não achar esse livro, você pode acessá-lo gratuitamente na internet. Mas vamos ver o que esse livro maravilhoso, Catecismo da Igreja Católica, fala sobre graça. Por exemplo, eu vou ler o parágrafo 1996, e eu tenho certeza que se algum protestante está nos assistindo, ele não vai ter dificuldade nenhuma em concordar com isso. Olha só o que diz o parágrafo 1996 do Catecismo. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder o seu convite. Nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. Também posso citar o parágrafo 1998. Essa vocação para a vida eterna é sobrenatural. Atenção, depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. E olha só que interessante o parágrafo 2001. A preparação do homem para acolher a graça já é uma obra da graça. Isso é fantástico, né? A preparação do homem para acolher a graça já é uma obra da graça. Então, o catecismo nos deixa bem claro que a nossa justificativa vem da graça, que a graça é um favor gratuito de Deus, que a vocação da vida eterna é sobrenatural, porque só Deus pode tomar a iniciativa de nos salvar. Enfim, eu tenho certeza que nenhum protestante tem nenhuma dificuldade de concordar com essa afirmação. Porém, a Bíblia fala em mérito. E aqui a gente tem um problema. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. É Deus que decide nos salvar, é Deus que decide vir ao nosso encontro. Nós lemos no catecismo, é Ele que toma a iniciativa. Mas a Bíblia também fala em mérito. E aí a gente entra num problema, porque a gente tem que ou equacionar isso, e a Santa Igreja muito bem equaciona isso, ou a gente ignora aquelas passagens que falam sobre mérito. Ah, Eduardo, onde que a Bíblia fala sobre mérito? Tá maluco? Mateus 6, capítulo 6, de 2 a 6. Quando orardes, entra no seu quarto, e o seu pai que te vê no oculto te recompensará. Quando deres esmola, que não
não faça diante dos homens, não toque trombetas, e o seu pai que veio oculto te recompensará. Quando orardes, entra no teu quarto, quando jejuardes, lave o rosto, e o teu pai te recompensará. Mateus 25, a partir do versículo 34, porque eu preciso citar a Bíblia, a nossa conversa aqui vai ser permeada pelas Escrituras. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos, entrai no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste. Então percebam, queridos, que a Bíblia fala em mérito. Só que nós somos salvos pela graça. A gente já viu aqui no Catecismo e nas Escrituras como solucionar isso, como equacionar isso. O Catecismo não nos deixa órfãos. Olha que texto maravilhoso no parágrafo 2007 do Catecismo. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há nenhum mérito da parte do homem. Entre Deus e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é nosso Criador. Então, o Catecismo já dá uma voadora nas costas. Não existe mérito da nossa parte, mas, parágrafo 2008, o mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. A ação paternal de Deus vem em primeiro lugar. O livre agir do homem vem em segundo lugar. E no parágrafo 2006, a gente tem uma citação de Santo Agostinho que eu acho fantástica, que diz o seguinte: na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltai vossos próprios dons. Coroando os seus méritos, exaltai vossos próprios dons. Quando Deus coroa os nossos méritos, ele está coroando justamente aquilo que ele mesmo nos deu. De modo que os nossos méritos nada mais são do que a participação nos méritos de Cristo. A participação nos méritos de Cristo. Isso é algo muito difícil para um protestante a compreender. E quando eu falo protestante, eu não quero dizer nenhum tipo de ofensa, gente. Eu quero dizer assim, para mim era muito difícil entender. Era muito difícil para mim entender. Então, assim, a graça que é iniciada por Deus, que é o favor gratuito de Deus, não significa dizer que Deus não nos convida a participarmos, pela graça dele, nos méritos de Cristo. Então, essa era, Lucas, essa era, Daniel, a ponderação que eu gostaria de fazer sobre ao sola graça. Bom, então, Eduardo, perfeito. Eu passei pela experiência de fazer a preparação para a primeira comunhão com 9 anos de idade, depois fiz o crisma quando já tinha 17, e curiosamente eu só fui ouvir o que era a graça, uma definição da graça muito recentemente. Então, até um amigo aqui perguntou sobre a influência do protestantismo na educação. Mas antes de falar disso, é interessante ver como talvez nós tenhamos, de algum modo, protestantizado a própria educação católica intra-eclésia, dentro da igreja. É uma coisa raríssima você ouvir um sermão de um padre, onde o padre mencione a graça. Geralmente aqueles sermões mais de efeito psicológico, como se fosse uma terapia, mas a graça justamente isso que nos leva ao estado sobrenatural. É raríssimo, né? E até um padre comentou isso, e como as pessoas elas não encontram o sobrenatural na igreja católica, elas vão para aqueles lugares onde há a experiência do sobrenatural, né? Pode ser num centro de Umbanda ou num centro espírita. Então, Daniel, eu queria perguntar para você, fazer essa pergunta para você. A falta, né? Justamente mencionar isso, a falta de uma catequese sobre a graça, e aí não somente para os protestantes, né?
mas para os próprios católicos, que a gente vê, o Eduardo viu, que o que eles parecem nos acusar é somente um espantalho, né? Nós temos uma compreensão de graça muito semelhante a deles, né? Para que nós tenhamos, para que nós sejamos filhos de Deus, é necessário que nós tenhamos, sejamos sobrenaturalizados, né? Isso só pode acontecer pela graça. Que palavrinha importante, que palavrinha completamente abandonada pela catequese católica. Sim, vai ficar aqui, assim, é o exemplo básico, né? Quem paróquia sabe. Quantas pessoas aqui já se depararam com alguém que era católico, virou protestante, mas quando você pergunta sobre catecismos, a pessoa não faz ideia do que você está falando. Não que ela não conheça o que é um catecismo, não é isso. Mas ela não leu, não se debruçou. Seja o catecismo atual, seja o catecismo São Pio X, enfim, qualquer um. A pessoa não conhece. Ela não tem acesso a elementos básicos. Um exemplo. Ela não... Isso, até o Lucas já me contou em privado, que tem pessoas que estão comungando, mas não sabem nem o que é um mortal. Ora, se você está em pecado mortal, você está comungando para a sua própria condenação. É o que nos ensina a Santa Igreja. Então, você nunca vai ter acesso a uma vida sobrenatural, a viver, linguagem de Santa Teresa de Ávila, você não vai subir nas moradas, você não vai crescer na fé, se você você não tem como correr se você não sabe engatear. Entendeu? Então, muitas pessoas que tornam protestantes acabam se tornando protestantes por desconhecer a fé católica. Então, como elas não veem na prática os frutos da sua fé, elas se desesperam da fé e vão buscar algo em outro lugar que vai prover a elas essa que ela tanto necessita, justamente porque desconhecem a fé e por isso não têm acesso às bênçãos ou os frutos da fé católica. Perfeito, Daniel. Então, já fizemos. Alguém perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Vocês terão esse material até que o YouTube resolva banir o canal do Centro Dom Bosco, que não deve demorar muito, mas a gente vai dar um jeito de salvar em outro lugar. Entramos com a primeira sola. Eduardo, convido você agora. Entre de sola mais uma vez. Vamos à segunda. Bom, Fique vamos à lá. vontade. Eu estou acompanhando o chat aqui, aí tem gente perguntando sobre a educação protestante, teve até uma pessoa que perguntou sobre essa questão da justificação extrínseca, são temas maravilhosos, tá, gente? Mas só não vou entrar nesses temas, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas são temas que dariam excelentes lives futuramente. Segunda sola que eu vou tratar é o sola fide, tá? Somente a fé. Eu já deixei claro, então, que corretamente compreendido, o católico não tem problema nenhum em afirmar sola gratia. Nós somos salvos somente pela graça, corretamente compreendido. E agora a gente chega no sola fide. E aqui, quando a gente fala de sola fide, se a graça é a fonte da nossa salvação, a gente tem agora algo que seria o caminho pelo qual a gente é salvo. Qual que é o espantalho que os protestantes batem quando afirmam sola fide? O espantalho das obras. O espantalho das obras. A gente defende que somos salvos somente pela fé. Já vocês, católicos, semi-pelagianos, sinergistas, vocês acreditam que vocês são salvos por serem bonzinhos, por fazerem boas obras. Só que o profeta Isaías disse que as vossas obras de justiça são como trapos imundos perante mim. Então, esse negócio é uma grande besteira. Bate nas obras como se o católico fosse um cara que acreditasse que o sujeito, por ser bonzinho, ele vai chegar no céu e vai colocar diante de Deus as obras dele. Tá? Isso não é verdade, a gente vai ver o que as escrituras dizem sobre isso, mas antes eu vou tratar do erro protestante. Qual que é o erro protestante ao afirmar sola fide?
O erro protestante, queridos, e de novo, tá? Para quem é protestante está nos assistindo, eu falo isso com todo respeito, com todo carinho, com espírito fraterno, com espírito de debate de ideias, mas o erro protestante é que a fé protestante é uma fé fiduciária, é uma fé fideísta, é uma fé na fé, é uma fé meramente intelectual, é um mero assentimento a alguma verdade, né? Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, ponto. E por ter essa confiança, essa fé fiduciária, essa fé fideísta, eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Esse é o primeiro erro, tá? É o primeiro dos erros. O segundo erro, eu vou tratar mais à frente, é que o próprio apóstolo Paulo, porque quando a gente fala de somente a fé, a gente apela tanto para São Paulo, né? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então a gente apela tanto para Paulo, mas Paulo, em 1 Coríntios 13, diz: se eu tiver fé, capaz de mover uma montanha, e não tiver caridade, isso não vale de absolutamente nada. Absolutamente nada. E um terceiro equívoco na teologia protestante é não entender que a própria fé já é uma obra. Olha que interessante. Esta é a obra de Deus, crer naquele que ele enviou. O próprio Senhor Jesus falou isso. Né? Certa vez eu conversava com um queridíssimo amigo, que é pastor, e ele falou assim: não, Eduardo, você tem que entender que as obras são evidências da salvação. Eu falei: e a fé não são? E a fé não é? Desculpa, a fé não é? A fé é o quê? Também a gente pode entender como evidência da salvação. Vamos então agora ver a perspectiva católica e o que as escrituras nos dizem a respeito do sola fide. Por que eu posso crer no sola fide corretamente compreendido? Eu vou sempre falar isso, gente. Eduardo, está repetitivo. Não tem problema, eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque tem que ser corretamente compreendido, senão a gente vai acreditar em besteira. Tá? O que eu quero dizer com corretamente compreendido? Ninguém, Bom, deixa eu ler o catecismo que é melhor. Parágrafo 161 do catecismo. É necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Vou ler de novo. É necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Parágrafo 162. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Parágrafo 153. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Infundida por Ele. E a citação do parágrafo 155 que eu quero fazer, a citação de Santo Tomás de Aquino. Crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Olha que coisa fantástica. Crer é um ato da inteligência que concorda com a verdade divina, mas ele é amando da vontade movida por Deus através da graça. Eu não creio que nenhum protestante teria problema com essas definições do catecismo acerca de fé. Então eu posso dizer sola fide, desde que eu entenda o que é esse sola fide. Então vamos entender. Qual que é um dos principais versículos bíblicos que os protestantes usam para dizer que a gente não precisa de obras nesse processo, que as obras são meramente um acessório? Romanos, capítulo 3, versículo 28. Deixa eu abrir o meu logos aqui, se tiver algum pastor assistindo, isso é piada interna, tá? Deixa eu abrir o meu logos. Olha só o que diz.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Dois problemas aqui. Primeiro, Paulo não fala fé somente. Paulo fala fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Segundo problema, independente das obras da lei. Que obras da lei são essas? Versículo 29, que é o seguinte, nos explica: é porventura Deus somente dos judeus? Então, o que são essas obras da lei que Paulo está falando? Paulo está se referindo àquelas obras da lei cerimonial judaica. A igreja sempre entendeu assim, e hoje os scholars, né, os acadêmicos mais avançados em exegese paulina, inclusive protestantes, nos deixam claro que é disso que Paulo está falando. Que tipo de lei cerimonial é essa, Eduardo? Guardar o sábado, se circuncidar, leis dietéticas, não pode comer, deixa eu deixar vocês aqui com água na boca, toucinho, torresmo, feijoada, presunto, não pode comer nada disso. Não, Paulo está dizendo, não é por você comer torresmo que você vai deixar de ser salvo. Não é por você comer presunto que você vai deixar de ser salvo. O que Paulo está apontando, gente? O caráter universal da salvação. Universal, não estou dizendo que eu não creio no universalismo, não, tá? Todo mundo vai ser salvo. Universal, que eu digo, é uma salvação para gente de toda língua, povo, tribo e nação. O caráter universal da salvação que vem dos judeus, mas não para nos judeus. Agora, Eduardo, a expressão fé somente está na Bíblia? Está na Bíblia, gente. Eu preciso admitir que a expressão sola fide, a expressão fé somente, está na Bíblia. E eu vou ler para vocês aonde que é o único versículo das Escrituras que a expressão fé somente aparece. Tiago, capítulo 2, versículos 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. A única vez que a expressão sola fide aparece na Bíblia é para dizer, estou gritando aqui, minha filha vai acordar, é para dizer que não é por fé somente. Eduardo, gente, que loucura, que loucura. Eduardo, é interessante. Oi, pode falar. Interessante que tem gente que fala que é a carta de palha, né? Merecia ser jogada fora. Lutero disse isso. Lutero disse que Tiago é a epístola de palha. Né? Então, assim, o que as Escrituras falam sobre isso? Por exemplo, Romanos, capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 7. A vida eterna aos que fizeram o bem. E versículo 8. Mas a ira e a indignação aos que desobedecem à verdade. Então, nós percebemos que existem muitos versículos que apontam para o fato de que aquilo que a gente faz é importante. Então, como que a gente equaciona essas duas coisas? Gálatas 5, 6. A carta de Paulo aos Gálatas, gente, é muito importante, porque na carta de Paulo aos Gálatas, ele deixa claro que quando ele fala que ninguém é salvo pelas obras da lei, ele está se referindo às regras judaicas, às leis cerimoniais do judaísmo. Porque na Galácia, nas igrejas da Galácia, existiam alguns judaizantes que diziam que aquela turma só seria salva se elas se circuncidassem, se elas se submetessem ao ritual judaico de circuncisão. E Paulo manda uma carta para eles indignado. A carta de Paulo aos Gálatas é uma das mais bravas deles. E olha só o que ele diz no capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Eduardo, a gente pode
crer no sola fide? Pode. Na fé, que não é uma fé fideísta, não é uma fé fiduciária, mas é uma fé que atua pelo amor. É uma fé formada pela caridade. Um outro versículo que eu ouso citar é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Gente, a live vai ficar salva, então você não precisa anotar agora não, depois você pode entrar e pegar essas referências. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que interessante, Paulo está falando sobre a ressurreição da carne, e ele diz que no juízo final receberemos o bem ou o mal, de acordo com aquilo que a gente fez. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, completa para mim esse versículo, Daniel, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me... Esse é o que me ama. Jesus, o nosso Senhor Jesus, falando que ter fé significa obedecer. Gente, para a gente encerrar esse negócio do sola fide, quando, por exemplo, né, depois do discurso de Pedro, em Atos 2, a turma, os judeus ficaram desesperados, o que faremos? Aí Pedro diz, se arrependam e sejam batizados. Olha que interessante. Pedro não disse assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em outra circunstância, Paulo falou isso. Mas aqui Pedro diz, se arrependam e sejam batizados. Porque a fé já era pressuposta naquela situação. Fé, guardem uma coisa, gente, fé não é sentimento. Fé é atitude. Fé não é sentimento. Fé é atitude. O sujeito que diz que tem fé, mas essa fé não transborda em amor, não é uma fé que significa obediência, essa fé não vale de absolutamente nada. Perfeito, Eduardo. Bom, queria aproveitar também para cumprimentar algumas pessoas que estão aparecendo no chat. Mônica Barreto, nossa querida amiga frequente do CDB toda terça-feira. Nos vimos no sábado passado, perdão, no domingo. Minha mãe, que também está acompanhando a live, e eu volto e me aparece aqui para ver se tem água, se está tudo certinho, se eu estou precisando de alguma coisa. Júlia. Bom, e eu queria colocar aqui na tela agora uma pergunta para o Daniel, que a Cláudia Ruth fez. Tá? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Essas seitas que surgem por aí, a fundamentação delas é somente nas escrituras? Daniel, se você quiser responder na hora que o Eduardo entrar com a próxima sola, fique à vontade, mas bom, a impressão que a gente fica, né, quem é católico e acompanha de fora, é que parece que cada pastor tem uma própria interpretação da fé. Sim. A fé, a palavra fé, né, do latim fidem, né, tem a ver com autoridade, né, em quem você deposita a fé. Não é uma coisa pessoal, né, cada um tem a sua própria. Não, pela dignidade da pessoa que está dando testemunho, bom, eu creio, né, eu dou crédito ao que ela está falando. Né, não é exatamente o que eu estou interpretando do que ela está falando. A impressão que a gente fica, pelo menos essa é a minha impressão, que se cria uma nova seita quando se cria uma nova interpretação. Né, por isso não há a unidade da fé. Daniel, se quer responder essa agora, quer esperar a próxima sola do Eduardo? Não, a próxima sola, né? Porque acho que é Solos Cristos que ele vai falar agora, né? Solos Cristos. Mas se Eduardo, se você quiser, eu posso falar agora também. Não, deixa para falar quando eu for falar de sola escritura. Tá bom, então. Sola escritura. Então tá bom. Então, Cláudio, continua aí acompanhando a gente. Tá? Faz um cafezinho, pega uma batata frita, um fandangos e continua aí com a gente. Daqui a pouco a sua pergunta será respondida. Então, bom, sem mais delongas, Eduardo, entre com a próxima sola, por favor. Fique muito à vontade. Vamos lá. Só fazer um comentário aqui. Tem algumas pessoas no chat aqui, gente, que estão buscando confusão, tá? E esse não é o meu propósito aqui. Eu estou plenamente aberto a um diálogo fraterno, a um diálogo generoso.
mas diálogo de lacração, você não sabe de nada, isso não é comigo, não. Tá? Então, não, mas olha... Não perca seu tempo. Essas pessoas sempre estão aí com a gente. Elas acompanham, né, o nosso trabalho. Acho que não tem nada melhor para fazer. Deve estar gostando, né, da live. Vinícius. Gastar o tempo precioso. Tem um rapaz que tem um nome aqui um pouco diferente. Adailson. Vocês são muito bem-vindos. Continuem aí. Façam a confusão que vocês têm que fazer. É bom que anime um pouquinho o chat também. Mas nós não vamos descer, tá? Não vamos descer para o play para brincar com vocês. Então, Eduardo, pode continuar. Não se incomode. A hora que eles Não, tranquilo. Só estou falando assim, porque às vezes distrai a turma, né, que tá assistindo. Mas eu sou soberano. Eu aperto um botão aqui e eles são bloqueados. Mas eu vou deixar eles brincarem mais um pouquinho. Não precisa. Não, eu só fiz esse comentário, Lucas, para deixar claro para todo mundo que está aqui presente, né? Eu nem citei nome de ninguém, que eu estou plenamente aberto a um diálogo fraterno, tá? E para ser sincero, eu nem tenho pretensão de converter ninguém, mas tenho o sonho em Deus de vacinar católicos contra o proselitismo protestante. Vamos para frente. Boa essa, hein? Vou até separar para entrar nos cortes da live depois. Vamos para frente. O próximo é o meu favorito. Solos Christus. Solos Christus. Por que esse é o meu favorito, gente? Porque somente Cristo. Quem em sã consciência vai negar isso? Quem em sã consciência vai dizer que é somente Cristo? Porém, a gente ouve, né? Qual que é o espantalho? Qual que é o espantalho que a gente apanha, né? Qual o espantalho que apanha? A Igreja Católica ensina que existem outros mediadores. Esse é o espantalho. Então, vocês não creem no solos Christus. Vocês creem que existem outros mediadores. Isso não é verdade, tá? Nós não cremos que existem outros mediadores, assim como Cristo é nosso mediador. Porém, qual que é o grande erro do protestantismo nesse tema? Principalmente dois, e assim, são erros gravíssimos que eu não vou ter nem tempo de arranhar a superfície desses erros, mas eu deixo aí para a pesquisa dos irmãos. Primeiro erro, dissociação de Cristo da igreja. Você não pode dissociar Cristo da igreja. Quando você diz assim, é somente Cristo, não, mas pera lá, mas Cristo, ele está numa união com a sua igreja, e essa união é verdadeira, essa união é real. E o segundo erro, eu chamo de docetismo eclesiológico. Para deixar claro, o que é docetismo, gente? Docetismo é uma heresia do segundo século, e o docetismo, ele ensinava que Jesus não se encarnou de fato. Dokel, em grego, significa parecer. Então, o docetismo dizia que Cristo se parecia com o homem, mas, de fato, ele não era homem encarnado. E o que eu chamo de docetismo eclesiológico? Eu chamo de docetismo eclesiológico a eclesiologia protestante. Por quê? Porque se você pergunta para um protestante onde está a igreja, ele não sabe te mostrar. A igreja, do ponto de vista protestante, é algo invisível apenas. Não, a igreja é a comunhão de todos os eleitos, é a reunião de todos aqueles que creem em Cristo. Tá, mas cadê a igreja? Me mostra. Quem é a igreja? Isso é importantíssimo, por exemplo, porque João Calvino disse, olha só, João Calvino disse que uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina eclesiástica. Ok, mas se você não sabe qual é a verdadeira igreja, como que você vai disciplinar alguém? Porque você disciplina um sujeito na presbiteriana, ele vai para a quadrangular. Aí você disciplina ele na quadrangular, ele vai para a batista. Você disciplina ele na batista, ele vai para a metodista. E não me digam que isso não acontece, porque isso acontece sim. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, é necessário saber qual é a igreja de Jesus para que uma das marcas da verdadeira igreja seja estabelecida. Então, vamos entender o ensino católico sobre o solos Christus.
tá? Primeiro, Atos 4:12. Atos 4:12. Gente, Atos 4:12 é minha senha. Eu não vou falar do quê. Não vou falar se é do Instagram, se é do e-mail, mas Atos 4:12 é minha senha, sabia disso? A minha senha é Atos 4:12. O que está lá em Atos 4:12? Vamos lá, não há salvação em nenhum outro. Deixa eu abrir o meu logos aqui para eu não citar errado. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Atos 4:12. Não há outro nome. Não há outro nome. A Igreja Católica afirma, reafirma, defende isso. Um outro versículo que a gente ouve muito nesse assunto é 1 Timóteo 2:5. Porque só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então isso é claro, isso é líquido, isso é certo, só há um mediador. E o catecismo, ele vai nos ensinar no... Bom, depois eu vou falar o que o catecismo vai dizer aqui. Mas eu quero deixar claro, gente, que só Jesus morreu na cruz. Só Jesus na cruz oferece um sacrifício de amor ao Pai pela remissão dos nossos pecados. Jesus é o único mediador. Não há outro nome dado entre os homens. Não há outro mediador. Eu sei o que vocês estão pensando. Principalmente se você não é católico. Ah, não, mas você ensina que tem outros mediadores sim, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Parágrafo 795 do Catecismo. Cristo e a Igreja formam o Christus totus, ou seja, o Cristo total. A Igreja é una com Cristo. Cristo e a Igreja estão tão intimamente ligados que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, diz que a Igreja é a plenitude de Cristo. De modo que, sim, só Jesus morreu na cruz, mas a Igreja é chamada a participar dessa missão redentora. Quando você, evangélico, prega o evangelho para o seu amigo da escola, para o seu colega de trabalho, você está sendo um mediador, com M minúsculo, tá? Com M minúsculo. Mediador com M maiúsculo só existe um. Mas você, quando prega o evangelho, você está sendo um mediador. Cristo não é uma cabeça flutuante. Cristo é cabeça e corpo. Cabeça e corpo. Quando Cristo aparece para São Paulo na estrada de Damasco, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo poderia muito bem responder assim: imagina, não estou te perseguindo, não, estou perseguindo a igreja. Mas olha só que interessante, ao perseguir a igreja, Saulo está perseguindo Cristo, porque a igreja está misticamente unida a Cristo, de tal modo que essa separação é bizarra, desculpem o termo, mas é bizarra. Existe um outro versículo muito forte nesse sentido, que é Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. São Paulo falando: me regozijo nos meus sofrimentos por vocês e completo na minha carne o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja, que é o seu corpo. Gente, olha que loucura que Paulo está dizendo. Na cabeça de um protestante, esse versículo aqui não entra. Completo na minha carne o que falta dos sofrimentos de Cristo. Falta alguma coisa? Será que falta alguma coisa nos sofrimentos de Cristo? Deixa eu explicar para vocês o que Paulo quer dizer com completo aquilo que falta nos sofrimentos de Cristo. A paixão de Cristo foi cabal. O que Cristo fez na cruz foi definitivo. Existe um padre chamado Felipe de La Trinité, que ele fala uma coisa muito interessante. O valor de um sacrifício está diretamente ligado com o valor do amor.
de modo que Cristo amou tanto que uma gripe de Cristo já seria o suficiente para nos salvar. Uma unha encravada de Cristo já seria o suficiente para nos salvar, porque ele nos amou muito. Mas Cristo não entrega em sacrifício de amor ao Pai nem uma gripe e nem uma unha encravada. Ele se entrega como uma oblação, como um sacrifício a Deus, de modo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu e você somos chamados por Cristo a participarmos da sua paixão. A participarmos da sua paixão. E nesse sentido, nós recebemos o encargo do Senhor de sermos mediadores, de novo, M minúsculo. Só Jesus morreu na cruz, mas sermos mediadores à medida que nós somos um holocausto vivo em favor das nações. A igreja foi chamada para ser um holocausto vivo em favor das nações. Ah, mas e a intercessão dos santos? Você reza para santo, isso está errado, porque só Jesus é mediador. Bom, vamos lá. Pedir para alguém rezar por você não é errado, porque você pede para o seu amigo rezar por você. Né? Você pede para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu pastor rezar por você. Então você não tem problema nenhum com a intercessão de ninguém, porque você pede para que outros intercedam por você. Aí você vai dizer assim, ah, Eduardo, mas meus amigos estão vivos, os santos estão mortos. Não, não estão. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus diz que Abraão está vivo porque Deus é Deus de vivo e não de mortos. Nem a morte nos separará do amor de Cristo. Paulo diz aos Filipenses, melhor é partir e estar com Cristo. E a gente tem um versículo muito interessante em Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8. Os 24 anciãos aqui é uma alusão clara aos 12 patriarcas de Israel e aos 12 apóstolos. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. E o que estava dentro da taça, gente? Cheias de incenso, que são as orações dos santos. Gente, isso é fantástico. Eu não sei como que eu nunca tinha lido isso na minha vida antes de me tornar católico. Os santos nos céus oferecem a Deus as orações dos santos aqui na terra. Então, resumindo, gente, é solos Cristos? É solos Cristos. Mas o Cristo não é só cabeça, é cabeça e corpo. É o Cristo totus, como nós lemos no parágrafo 795 do Catecismo. E nós somos enviados, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Nós somos enviados por Cristo para sermos arautos dessa boa nova. E nós somos convidados por Cristo a participarmos da sua paixão, a sermos um holocausto vivo em favor das nações, em favor daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. E nesse sentido, nós também somos mediadores com M minúsculo, e não temos problema nenhum de dizer que os santos podem sim rezar por nós, porque eles estão face a face diante de Deus, muito vivo, muito mais vivo que eu e você, aliás, e elevando a Deus as nossas orações. Eu acho que para o pessoal que cresceu, né, no protestantismo, quando escuta falar de um santo, eles acham que nós católicos devemos o mesmo culto a Deus e aos santos, né, coisa que não é verdade. Devemos a Deus um culto de latria e aos santos um culto de veneração, né, um culto Perfeito. De Dúlia e a Virgem Maria de Hiperdúlia. Nunca há essa confusão, nunca um protestante vai entrar numa missa, eu inclusive faço esse desafio, né, dele entrar numa missa e ver o sacerdote no momento da consagração das espécies, elevando o corpo e o sangue da Virgem Maria, o corpo e o sangue de São José, o corpo e sangue de São Sebastião. Isso nunca vai acontecer, né? Não há como fazer essa confusão, tá bom? Agora, para mim, essa questão da mediação, ela é tão óbvia, tão evidente, que você não precisaria nem recorrer ao mundo sobrenatural, e isso já é perceptível
na própria conversão diária de cada um. Bom, Cristo não apareceu em pessoa para cada um de nós, para que nós nos convertêssemos. O Daniel falou que ele foi auxiliado em sua conversão pelo padre Paulo Ricardo, que de algum modo foi o mediador, com M minúsculo, né, do seu caminho de conversão. Eu passei pela mesma coisa. Agradeço aos meus pais que me colocaram na catequese quando eu era criancinha. Ao meu pai, a mim e ao meu irmão, que fez aí 5 meses de falecido recentemente. Ao padre Lucas, que foi o primeiro padre da minha vida em que eu pude identificar também um pai, né? Então, eu faço a pergunta até para o Daniel. O Daniel está um pouco calado, daqui a pouco o pessoal no chat vai reclamar que o Daniel está falando, alguém faz uma pergunta para o Daniel. Agradeço ao pessoal do marketing do CDB, a gente saltou na audiência, que estávamos em 390 e agora estamos com 442 pessoas assistindo. Daniel, para essas 442 pessoas que estão nos assistindo agora, queria que você comentasse essa questão da mediação. Como que você enxergava quando você estava fora da barca de Pedro? Não, de forma bem simples, eu enxergava o que você disse anteriormente. O protestante ele não sabe que há uma hierarquia na forma como você presta honras, né? O protestante ele pensa que a mesma que você dá a de Aquino é a que você dá à Virgem Santíssima, é a que você dá ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não entende o conceito de latria, hiperdulia e idulia, né? Então, eu achava assim, que o católico, ele colocava em pé de igualdade a ação de Nosso Senhor com a ação dos santos. Quando, na verdade, eu fui compreender que não é assim. Há uma hierarquia nas honras. Há uma forma com que você lida com... Uma forma com que você lida de Santíssimo e uma forma com que você lida com o Nosso Senhor Cristo. Eu enxergava tudo como uma mesma forma. É quando você enxerga o espantalho, como o Eduardo já disse em solas anteriores, e não enxerga aquilo que a igreja ensina. Até porque uma das formas que você se utiliza enquanto protestante é da propaganda. Você não bate na igreja, você bate no espantalho. E sem contar, gente, eu vou ser muito cuidadoso aqui, porque eu sei que eu posso ofender muitas sensibilidades. Vocês perceberam que eu sou covarde, né? Vocês perceberam que eu sou covarde, eu não gosto de chutar na canela, não. Então, eu vou ser bem cuidadoso aqui. O protestante... Estou medindo bem as palavras aqui. O protestante... Eu vou até melhorar aqui. O Eduardo Protestante, ele diz que católico adora santo, porque ele confunde adoração com louvor. E porque, via de regra, adoração na igreja protestante nada mais é do que louvor. Exatamente. Qualquer protestante que está nos assistindo aqui, se eu falo assim, ministério de louvor e adoração, eu estou falando de quê? Falando de música. Congresso de louvor e adoração, estou falando de quê? Gente, vai ter um congresso de louvor e adoração, estou falando de quê no universo protestante? De música. Como se... O Mateus respondeu aqui, música. Como se só música fosse adoração. Não, não é. Eu posso cantar uma música para Deus e eu posso cantar uma música para minha esposa. E nem por isso eu estou adorando a minha esposa. Minha esposa está chegando daqui a pouco, ele acabou de mandar mensagem. Eu posso pegar, quer dizer, se eu cantar, eu acho que ela vai sair correndo, mas eu posso falar, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. E nem por isso eu estou adorando-a. Nem por isso eu estou adorando-a. Agora, eu posso oferecer um sacrifício, o santo sacrifício da missa, eu não, né, o padre, oferece o santo sacrifício da missa em adoração ao nosso Senhor. Mas eu não posso oferecer isso para minha esposa. Isso é só para o Senhor. Fui muito cuidadoso com as palavras aqui, porque até fugiu um pouco ao tema da live, mas eu achei importante pontuar isso. Eu queria mandar um abraço para a Clarice, gente. A Clarice Barbosa sempre me faz rir. Já tem o quê? Bom, eu peguei a Clarice no colo quando ela tinha 1 ano de idade, e ela está aqui na live falando, que isso, Dudu?
Pega leve, Dudu. Clarice, te amo. Você me diverte, tá, querida? Manda um abraço para a família. O Eduardo fez um momento romântico aí dela. Sempre tem um momento romântico, né, nas lives do tem que Centro do Amor. ter. Bom, mas vamos... Agora acabou o romantismo. É hora de entrar de sola pela quarta vez. Eduardo, antes que a gente perca a nossa audiência para o pessoal que gosta de assistir futebol, 9h30 é o horário de futebol. Pessoal, não saiam. Não, ainda mais porque hoje não tem jogo do Flamengo. Não tem a menor desculpa para vocês saírem daqui para ver jogo de futebol. Rapaz. Quarta sola do Eduardo. Quarta sola do Eduardo. Vai, Eduardo, tá contigo. Vamos para frente, gente. Bom, minha tese aqui, então, é que os 5 solas corretamente compreendidos são plenamente católicos. Eu não tenho problema nenhum em falar sola gracia, em falar sola fide, em falar solos Christus, corretamente compreendido. E o nosso quarto sola é o sola escritura. Somente a escritura. E qual que é o espantalho? Nós, protestantes, acreditamos somente na Bíblia. Já vocês, católicos, vocês acreditam em tradições humanas. Vocês têm o magistério, vocês têm a tradição, e por isso vocês têm muitos erros, né? Até alguém fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Eu não vou achar, porque a pessoa fez essa pergunta lá atrás, mas a pergunta era a seguinte: se Paulo diz uma coisa e o magistério da igreja diz outra, eu tenho que acreditar em quem? E a grande pergunta é, campeão, quem disse que Paulo e a tradição da igreja estão em contradição? Você, né? Foi você que disse isso. A sua interpretação te disse isso. Então, a gente vai explorar esse ponto. Por quê, gente? Qual que é o erro protestante aqui? Eu vou citar uma frase novamente de Melanchthon, tá? A frase de Melanchthon é o seguinte: o princípio formal da reforma é a suprema autoridade das Escrituras. Esse é o erro protestante, dizer que a Bíblia é ela tem uma suficiência formal. Esse é um erro. Eu lembro quando a minha conversão se tornou pública, um amigo meu falou assim: Eduardo, você não crê mais na suficiência das Escrituras? Eu falei, creio na suficiência material. Ele, não, você tem que crer na suficiência formal. Não. Suficiência formal não existe, e eu vou provar. Nós, católicos, cremos na suficiência material das Escrituras. A Bíblia, ela é materialmente suficiente para qualquer dogma. Qualquer dogma da Igreja Católica encontra a sua matéria nas Escrituras Sagradas, tá? Agora, por que não o princípio formal, a suficiência formal? Porque é simplesmente impossível, tá? Primeiro, deixa eu então ir para o catecismo para mostrar o caráter incomparável da Bíblia. Como que eu, católico, posso dizer sola escritura? Pelo caráter incomparável da Bíblia. O que a Santa Igreja fala sobre a Bíblia, ela não fala sobre nenhum outro escrito. Parágrafo 104 do Catecismo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é de fato, palavra de Deus. A Santa Igreja não fala isso de nenhum outro escrito. Parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. E tudo que está registrado sob a inspiração do Espírito Santo. Parágrafo 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros das Escrituras ensinam fielmente e sem erro, olha aqui a inerrância, a verdade de Deus em vista de nossa salvação. O que eu citei aqui está no catecismo, gente.
Eu posso dizer sola escritura nesse sentido. A Santa Igreja não fala isso de nenhum outro livro. E eu quero citar para os nossos telespectadores um texto de São João da Cruz. São João da Cruz. Agora eu vou passar vergonha, gente. Vou ter que pôr o óculos para ler. O catecismo tem as letras maiores e não precisei. Mas vamos que vamos, faz parte. Olha só o que São João da Cruz escreve sobre as Sagradas Escrituras no seu livro Subida do Monte Carmelo. Deus já nos disse tudo ao dar-nos seu Filho. Por esta razão, qualquer pessoa que agora peça ou deseje qualquer tipo de visão ou revelação, não estaria apenas sendo um tolo, mas estaria falhando com Deus, ao tirar o seu olhar de Cristo, mas desejar algo novo. Que coisa fantástica, né? Quem pede, São João da Cruz, quem pede qualquer nova revelação a Deus, está não apenas sendo um tolo, mas está falhando com Deus, porque está tirando os seus olhos de Cristo. Isso é ensinamento da Santa Igreja. E alguém pode dizer assim, não, Eduardo, mas a Santa Igreja diz que a tradição está em pé de igualdade com a Escritura. Sim, mas vamos entender que tradição é essa? Porque eu tenho certeza que se você entender que tradição é essa, você não vai ter problema nenhum em assentir a essa verdade. Eu vou citar aqui a seção 3, o capítulo 21 da seção 3 do Concílio Vaticano I, tá? Capítulo 21, eu estou dando aqui, gente, o CEP, o número da rua e o nome da rua e o número da casa. Capítulo 21, seção 3, Concílio Vaticano I. Olha só o que diz. A revelação sobrenatural, de acordo com a fé da Igreja Universal declarada pelo Santo Concílio de Trento, está contida. Onde que está contida a revelação sobrenatural? Vamos lá. Nos escritos sagrados e na tradição não escrita. Ah, tá vendo, Eduardo? Tá vendo? A revelação, então, não está só na Bíblia, está na tradição não escrita. Deixa eu continuar o texto. Recebida pelos apóstolos da própria boca de Cristo e transmitida de mão a mão pelos apóstolos sob a inspiração do Espírito Santo até chegar a nós. Queridos, quando a Bíblia diz que a revelação se encontra na tradição, quando a Bíblia não, quando a igreja diz que a revelação se encontra na tradição, ela é bem específica, a tradição que os apóstolos ouviram da boca de Cristo e transmitiram para nós. E aí, eu preciso crer nisso, porque se eu não creio nisso, eu vou crer que a igreja que Jesus estabeleceu desapareceu quando São João, que foi o último apóstolo a morrer, morreu. E eu tenho certeza que você não tem problema nenhum em crer que aquilo que Jesus falou para os seus apóstolos, mas não foi registrado em livro, porque nem tudo que Jesus falou foi registrado. Isso está na Bíblia, Evangelho de São João. Se eu fosse registrar tudo aquilo que Jesus fez e falou, eu não ia ter papel no mundo para caber. Então, estava abrindo essa passagem agora. Ah, fantástico, olha aí. Então, nem tudo que Jesus fez e falou foi registrado, mas a tradição foi aquilo que Jesus falou para os seus apóstolos, e os seus apóstolos falou para os seus discípulos e novos bispos que eles ordenaram. E tem um versículo que os protestantes gostam muito, que é quando Jesus fala para os fariseus: vocês substituem o ensino de Deus por tradições humanas, e aplica isso à Igreja Católica. Isso aí é eu vou falar? É complicado isso, né, gente? Eu ia falar desonestidade, mas não vou falar, não. É complicado isso, porque Jesus está falando as tradições de homens. Está falando para os fariseus. O que está lá em 2 Tessalonicenses 2,15? Olha que interessante. Se você nunca leu, você vai ler pela primeira vez esse versículo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
Então, a gente vê muito claro que a tradição... O que é tradição, gente? Aquilo que é transmitido. A tradição é uma realidade bíblica. É uma realidade desde sempre. A própria Bíblia é fruto da tradição, porque na composição do cânon foi necessário recorrer àquilo que foi transmitido. A formação do cânon, como é que eu posso dizer? O encerramento do cânon, lógico, né? O cânon se encerrou, o registro escrito no primeiro século, mas a compilação do cânon foi 3 séculos para frente. Então, a gente acha assim, né, que Deus mandou uma lista com os 27 livros do Novo Testamento. Não. Deus usou a sua santa igreja para dizer qual livro era inspirado por Deus e escritura e qual livro não era inspirado por Deus. Tem gente que acha que isso foi fácil. Não foi fácil. Tinha gente que queria que constasse na Bíblia a carta de Clemente aos Coríntios. E talvez não tivesse problema nenhum, porque é uma carta do primeiro século. E tinha gente que queria que não constasse na Bíblia Apocalipse, Hebreus. Tinha gente que queria colocar mais livros, como os gnósticos queriam colocar aqueles evangelhos apócrifos. Tinha gente que queria colocar menos livros, como os marcionitas, que só queria colocar Lucas, Atos e as cartas de Paulo. Então não pensa que foi fácil. Foi uma luta de séculos para compilar o cânon. E na Bíblia não está escrito quais são os livros que tem que estar na Bíblia. A gente precisou da autoridade da Santa Igreja Católica para nos dizer qual livro é canônico e qual livro não é canônico. Então é muito fácil, depois de 13 séculos, 12 séculos, você falar assim, sola a Escritura. Tá, a Escritura que a gente escreveu e compilou, joia, obrigado pela homenagem. Porque se alguém pegar um livro meu e falar que só esse livro é joia, eu vou ficar muito feliz. Além disso, gente, o sola escritura, bom, vocês entenderam que eu concordo com o sola escritura católico, né? A Santa Igreja não fala do que ela fala da Bíblia de nenhum outro livro. Mas o sola escritura protestante, gente, não se sustenta. Absolutamente, com todo carinho, com todo respeito, não se sustenta. Primeiro que ele não é lógico. Como que a igreja sobreviveu antes da redação? Porque Jesus não subiu aos céus e deixou o livro com os apóstolos, deixou o Novo Testamento. O Novo Testamento foi surgindo num contexto pastoral das dioceses que foram estabelecidas. Então não é lógico, porque a igreja sobreviveu e expandiu antes do cânon da redação do cânon se encerrar, e se expandiu muito antes do cânon ser compilado. Tá? A primeira coisa é isso. Segundo, o sola escritura, segundo compreendem os protestantes, não é bíblico, porque em lugar nenhum a Bíblia fala que é só a Bíblia. Você não vai achar sola escritura. Eu perguntei para um amigo meu, pastor calvinista, teólogo brilhante, eu perguntei para ele onde a Bíblia fala que é sola escritura. Aí ele citou 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu falei, não, está falando que toda a escritura é inspirada por Deus. Eu quero saber onde fala que é só a escritura. Ele, não, Eduardo, só a escritura é algo que a gente presume. Eu falei, então é tradição de homens. Será? Né? Então, só a escritura não está na Bíblia. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Uma outra coisa que prova que o sola escritura não é bíblico, gente, está na Bíblia. Agora eu vou provar que o sola escritura não é bíblico. Está na Bíblia. Atos 8:31. A gente vê um oficial da rainha da Etiópia, Candace, um etíope, que tinha ido a Jerusalém adorar, e ele está voltando para casa, lendo o profeta Isaías. E aí, se eu não me engano, foi o diácono Filipe, acho que foi, o diácono Filipe, corre até ele e pergunta, entendes o que lês? E ele responde, como entenderei se alguém não me explicar? Deixa eu citar o versículo certinho. Atos 8:31. Gente, esse Logos é uma benção. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele.
E a partir do versículo que o oficial da Etiópia estava lendo, a gente lê aí Atos 8:32 e seguintes, ele deixa, Filipe explica para aquele moço que a Bíblia se refere a Jesus Cristo e ele se rende. Então a própria Bíblia diz que nós precisamos de alguém para nos explicar as Escrituras, né? Tô terminando só a Escritura, tá, gente? Mas esse tema é muito, muito, muito importante. Outra coisa, então eu já falei aqui, ó, solo Escritura, conforme ensinado pelos protestantes, não é lógico, não é bíblico, não funciona. Por que não funciona? Porque pode falar o que quiser. Ah, a minha igreja é só Escritura, a sua igreja é tradição e magistério. Mentira! Toda denominação tem a sua tradição, toda denominação tem o seu magistério, e não venha me dizer que não tem. Toda denominação tem. Tem os seus documentos de fé, tem os seus, as suas nuances teológicas, e a prova que o sola Escritura não funciona é que a gente tem uma miríade de crenças em assuntos fundamentais. Em assuntos fundamentais. Alguém pode dizer assim, não, Eduardo, a Igreja Católica também tem católico que crê na predestinação e tem católico que não crê na predestinação. Amigo, esse é um tema que a Santa Mãe Igreja deixou em aberto. E falou assim, ó, vocês aí se virem, estudem aí o que vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. Mas a Santa Mãe Igreja não fala isso sobre, por exemplo, a Eucaristia, o batismo, a salvação. Que eu quero dizer o seguinte, existe uma miríade de crença, né, em assuntos periféricos, em assuntos centrais. Uma igreja diz que você deve batizar criança, outra diz que não deve batizar criança. Um dos dois está muito errado. Um dos dois está performando ou um teatro ao batizar criança, ou está negando uma bênção muito grande para a criança. Isso é muito sério. Uma igreja vai dizer que a Santa Ceia, Cristo está presente espiritualmente, o outro vai dizer que não, que a Santa Ceia não passa de um memorial. Uma igreja vai dizer que você pode ordenar mulheres para o ofício pastoral, outras vão dizer que você não pode ordenar mulheres para o ofício pastoral. E eu vou parar por aqui, porque se eu for falando as diferenças entre as denominações, eu vou ficar até amanhã. A grande questão é que o sola Escritura não funciona, não funciona. O sola Escritura é aquilo que eu acho que a Escritura está dizendo. Muito cuidado com isso. E se você crê que a Escritura é um livro inspirado, você precisa de um magistério inspirado. Você precisa de um magistério inspirado. E por fim, gente, uma questão muito séria sobre o sola Escritura está lá em Hebreus capítulo 1. Os 2 primeiros versículos de Hebreus. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Olha só que interessante. Epístola de sabe-se lá quem aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, ou seja, né, antigamente Deus falava pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, o autor de Hebreus diz que Deus falava antigamente pelos profetas, mas agora Deus nos fala pelo seu próprio Filho. Ele não fala assim, Deus nos fala agora pela Bíblia. Não, ele fala assim, Deus nos fala agora pelo seu Filho. A palavra encarnada de Deus. E como que esse falar do Filho chega até nós? Jesus nos deixou uma Bíblia? Jesus não nos deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou uma igreja. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Se a Bíblia me diz que Deus nos fala agora por meio do seu Filho, e o seu Filho me diz que quem ouve a igreja, ouve ele, por que eu tenho que fazer essa dissociação entre Cristo e igreja? Perceba, quando eu digo que Cristo não nos deixou uma Bíblia, eu não estou de maneira nenhuma diminuindo o papel da Bíblia, pelo amor de Deus.
tá? É que eu já li para vocês, a Bíblia é inerrante, é infalível, é inspirada, mas a grande questão é que você precisa colocar a Bíblia no lugar próprio dela. Jesus não deixou a Bíblia, Jesus deixou a igreja, e essa igreja, guiada e inspirada pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo, nos deixou a Bíblia. Perfeito, Eduardo. Quando você estava falando, eu instintivamente peguei o finalzinho do Evangelho de São João, né? E aí está escrito assim, né, lá no versículo 24 do capítulo 21. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Da gente ver que as escrituras elas não abarcam a vida inteira do próprio Cristo. E aí eu pergunto para o Daniel, né, quando ele era protestante e se deparava com essa nítida contradição, né, entre o que está na Bíblia e o pseudodogma da sola escritura. Daniel, é comum para o protestante ele realmente se deparar com essas contradições, principalmente nesse do sola escritura, dele abre a Bíblia e vê que o sola escritura não existe na Bíblia. O Scott Hahn falou isso uma vez, né? Ele estava conversando com um amigo protestante, e aí o amigo falou, onde é que está isso na Bíblia? E ele respondeu, e onde é que está na Bíblia que tudo tem que estar na Bíblia? Uhum. E o amigo ficou meio sem reação. Já passou por alguma coisa assim, Daniel? Sim. Acaba que quando você cai nesse erro de que tudo tem que estar na Bíblia, você entra no erro do livre-exame, em que você enxerga o livre-exame e acha que a interpretação que você tem é a interpretação correta, a interpretação que o outro grupo tem está incorreta. Então você fica no impasse. Quem que está certo, quem que está errado? A gente não pode esquecer que o livre-exame é incorreto, e tem uma passagem na carta de São Pedro em que ele diz que a escritura ela não é de particular interpretação. Então, ao lado há uma compreensão, a compreensão da tradição, né? Então, é muito comum, o protestante que está assistindo a live, ele vai conceder isso, vai dizer que é verdade. Você tem várias formas de compreensão da Bíblia em determinadas igrejas, em determinados grupos. Eles não são unificados, e nem podem ser, porque eles se baseiam num princípio falso, no princípio da escritura. E esse princípio da escritura não vai dar a unidade que eles precisam. Entende? Perfeito, Daniel. Bom, ô Lucas, pode falar, Eduardo. Aquela hora eu puxei a orelha, gente, meu puxão de orelha é com muito carinho, tá? Aquela hora eu puxei a orelha de quem era protestante, estava tumultuando aí o chat. Agora eu vou ter que puxar a orelha de um irmão católico, não vou citar nome, não precisa, tá? Citar nome, tá, Lucas? Não precisa citar nome, não, porque a gente tem um microfone na mão, é complicado citar nome, mas tem um comentário aqui que me entristeceu muito. Muitos pastores não se convertem porque protestantismo é barganha para malandro. Eu repudio essa fala, meu irmão. Eu repudio essa fala, tá? Em nome de dezenas de pastores que são meus amigos e que são gente muito séria. São gente muito séria. E da mesma forma que a gente não gosta quando alguém fala assim, padre é tudo pedófilo, porque a gente sabe que existe esse problema na igreja, mas é uma minoria da minoria da minoria no sacerdócio, que a maioria não cai nisso. É muito triste ver alguém falando assim, pastor está na igreja porque ele é malandro e quer roubar dinheiro. Isso não é verdade. A maioria esmagadora dos pastores que eu conheço, com os quais eu convivi, são gente de bem, são pais de família, são gente trabalhadora, são gente que ama o rebanho, são gente que meia-noite está separando briga de casal, está visitando um membro da igreja que está enfermo, está dando estudo bíblico. Não, o cara é pastor porque ele ganha muito. 95% dos pastores brasileiros ganham até 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos. Então, assim, com esse tipo de linguajar, gente, a gente não vai promover esse diálogo fraterno e saudável que a gente está promovendo aqui, pelo menos essa é a minha oração.
Tá? Eu não estou querendo converter ninguém para o catolicismo, mas eu estou querendo falar assim, gente, existe uma outra perspectiva. Vamos entender uma outra perspectiva? Tá bom, gente? Então era só isso que eu queria pontuar. Eduardo, e é um exercício que a gente pode ver até aqui na gente, né? Porque eu o conheci no momento em que você estava vindo para a Igreja Católica, né? E o Daniel, no momento em que ele estava, eu acho que ele estava mais no protestantismo que no catolicismo. Se nós tivéssemos jogado pedras em vocês naquela hora, eu não sei se teria acontecido a conversão, né? Então nós abraçamos. É porque essa atitude desse amigo deve ser aquela pessoa que passa muito tempo na internet. E na internet é sempre assim. Na internet pancadaria. é maravilhoso. E aí, quando você encontra a pessoa, vê a pessoa de carne e osso na sua frente, você não tem como sair dando pedrada em todo mundo. Então é isso. Gente, acontece essas coisas, dá confusão, mas a gente não consegue trazer para o nosso lado, tá? Então, se você tem um amigo protestante, não jogue pedra, convide, amanhã 8 horas tem jogo do Flamengo, convide para ver o jogo no barzinho, pague uma Coca-Cola, pague a batata frita e comece a assistir o jogo e conversar, vai ser um momento único. O Daniel foi quase assim que a gente trouxe para a gente, né? Não era ainda tão flamenguista, mas a gente conseguiu trazer assim. Nossa, que coisa horrível, todo mundo tem um defeito. Bom, você tinha muitos admiradores aí, Eduardo. Eu imagino que agora 50% dele acabou de te abandonar. Tá. Gente, vamos à quinta sola. Eduardo, meu amigo, está contigo. Entre de sola. Depois das palavras de Eduardo, quem que estiver à vontade, olha aqui para o lado que tem um computador aqui. Fique à vontade para mandar perguntas, tá? E a gente responde assim que der. O que a gente não conseguir, depois o Eduardo deixa um contato, tá bom? Eu vou deixar também no finalzinho para vocês, pessoal, essas 470 pessoas que estão com a gente até agora, deixaram de assistir a novela da Globo para ficar com a gente. Deixar o link do canal do Telegram. Eu falei que eu não ia citar nome, mas agora eu vou citar nome sim. A senhora Mônica Barreto. Quando eu coloquei o símbolo do Flusão, ela falou, caiu, Eduardo. Caiu a transmissão. Caiu a transmissão. Olha, a piada foi boa, Mônica. Olha, Lucas, eu aconselho ao pessoal, caso a gente não consiga responder todas as perguntas, a criar uma caixinha no Instagram do Centro Dom Bosco, para o Eduardo e também para eu poder responder. Que caso a gente responder aqui pelo avançado horário, a gente pode responder na caixinha. Uma outra oportunidade. Lembrando, então fica sentado assim. Ou vocês vão ter que voltar outras vezes aqui, né? Não, também. E lembrando, vou jogar a responsabilidade para vocês. Tá bom. Posso fazer um merchan aqui, não? Claro. O meu Instagram, gente, é Dudu Faria 1. Dudu Faria 1, tá? E quem me seguir lá no Instagram e pedir pelo DM, eu vou mandar o meu testemunho completo em áudio, tá? Esse testemunho não foi publicado e não será publicado em lugar nenhum, mas eu mando para você. Dudu Faria 1. Eu estou sempre respondendo pergunta nas caixinhas, fazendo algum tipo de... Se você gostou da nossa conversa nessa noite, se você é protestante, eu estou com o coração aberto para conversar. Se você é católico e quer conhecer mais sobre a fé, conte comigo, tá bom? Perfeito, bom, o último sola, né, que você falou. Entra de sola aí. Tá, são 10 para as 10, eu vou ser bem resumido, gente, porque o último sola como eu disse, né, os 5 solas corretamente compreendidos, a gente não tem problema nenhum com eles. E muito menos o último. Qual que é o último sola? Soli deu glória. Soli deu glória. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Eu falei para vocês, eu estava viajando de férias, entrei numa igreja católica e no altar tinha em letras garrafais, Soli deu glória. Só Deus deve ser glorificado. Então, vamos lá, eu fiz isso com todos os outros 4 solas, né? Se você chegou depois, eu estabeleço o sola, eu falo qual que é o espantalho, eu falo qual que é o erro protestante e qual que é a perspectiva católica, mas isso vai ser bem rapidinho. Qual que é o espantalho aqui? Vocês não adoram somente a Deus,
Vocês não glorificam somente a Deus. Vocês adoram os santos, vocês adoram imagens, vocês adoram Nossa Senhora. Eu acho que a gente já apontou isso, né, Lucas? A diferença entre latria e idolia, a diferença entre louvor e adoração. Então, assim, não é verdade que católico adora a imagem, não é verdade que católico, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Adora santos, adora Nossa Senhora. Mas qual que é o erro do protestantismo aqui? O erro do protestantismo provém de uma corrente filosófica da Idade Média tardia, que compreendia que para que Deus fosse soberano e exaltado, o homem tinha que ser aniquilado, o homem tinha que ser exterminado, o homem tinha que ser deletado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Bom, primeiro vamos para a Bíblia, então. Eu vou citar 2 versículos aqui. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E 1 Pedro 4,11. Eu acho muito legal 1 Pedro 4,11, né? É a primeira encíclica papal da história. 1 Pedro 4,11. Protestante não gostou, né, da piada, mas não tem problema não. Primeira epístola, a primeira encíclica papal da história, 1 Pedro 4,11. Olha só que interessante. São Pedro está falando sobre os dons, né? Então ele fala, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supra. Então ele está falando como que a gente deve servir no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Então, a gente não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Porém, e aqui eu vou ser bem rápido e conciso, quando você louva a obra de um artista, você não diminui o artista. Entendeu? Se você louva um quadro que um artista pintou, você não está diminuindo o artista que o pintou. De modo que quando você louva a Deus, por exemplo, né, ou louva Nossa Senhora, você está louvando a obra-prima de Deus. E Deus não se sente diminuído com isso. Eu encerro com a seguinte ilustração. Vamos supor que você está com uma doença terrível, você está com um problema na coluna, você não consegue ficar em pé direito, uma dor muito grande, e você vai no médico. E o médico te receita alguns remédios e fala assim, olha, esses remédios vão tirar a sua dor, mas se você não fizer caminhada diariamente, essa dor não vai embora. O médico entendeu a sua dor e te deu o tratamento. E você segue o tratamento. E você tem a sua dor sanada. Porque você caminhou diariamente, segundo o médico mandou. Alguém dizer assim, poxa, parabéns, porque você seguiu a orientação do médico, você caminhou diariamente. Isso diminui o médico? Isso diminui o médico? Não, de forma nenhuma. Você fez o que o médico mandou. De modo que nós fomos criados para a maior glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. O propósito da nossa existência só será cumprido se nós chegarmos ao céu e lá glorificarmos a Deus eternamente. Isso só se cumprirá se começarmos a fazer isso agora. Mas dizer que toda a glória pertence só a Deus não significa dizer que o homem tem que ser aniquilado. Pelo contrário, o artista não é diminuído quando suas obras são louvadas. Que Deus abençoe vocês. Foi uma alegria, um prazer, uma honra essa noite. Eu convido vocês a continuarmos esse diálogo. Dudu Faria 1 é o meu Instagram. Eu quero agradecer também o Centro Dom Bosco por esse convite, por essa oportunidade. O apostolado do Centro Dom Bosco tem sido um divisor de águas na igreja brasileira, e eu sou grato a Deus por conhecer essa turma que com tanto carinho me acolheu.
Lucas, muito obrigado pela acolhida. Eu acho que talvez, se tiver perguntas, eu estou disposto a responder. Daniel, foi um prazer revê-lo. A gente esteve junto semana passada, né, lá no Rio, aí no Rio, né? Eu estou em Juiz de Fora, aí no Rio. Mas foi um prazer, gente. Foi uma grande alegria estar com vocês. Bom, Eduardo, saiba que a alegria foi toda da nossa parte. A gente sempre tenta fazer as lives durarem por volta de 2 horas. Aqui na tela me acusa que já são 1h56, por isso a gente talvez tenha que encerrar bruscamente, mas as portas estão sempre abertas. Eu só queria mandar um abraço muito carinhoso, tanto para o Eduardo quanto para o Daniel, para o Pedro Afonseca, Álvaro e Bruno, que são os diretores do Centro Dom Bosco, que são as pessoas que permitem que esse apostolado atinja tantas pessoas. Nós sofremos alguma censura na rede social e as coisas mais graves que a gente posta está sempre no nosso Telegram. Então, convido para que vocês... Está aí na tela, né, o link do nosso Telegram, t.me/Centro Dom Bosco. Entre no Telegram, acompanhe a rotina do Centro Dom Bosco. A gente pretende que essas lives sejam cada vez mais recorrentes, tá bom? E que vocês se sintam parte da nossa família. Eu passo para o Daniel para fazer as considerações finais dele. E repito, pessoal no chat, cobrem desses dois para que eles voltem aqui e que sejam nossa companhia por outras muitas quartas-feiras. Bom, boa noite, né? Então, eu só queria falar duas coisas. Aos católicos, eu já fui protestante e percebi como era difícil deixar aquilo que eu aprendi entrar no mundo. Então, aos católicos, tenham paciência, se coloquem no outro, percebam como é difícil você abrir mão de toda a sua vida para entrar em algo novo que você não... Então, se coloquem no lugar do outro. E aos protestantes, não acreditem no Eduardo, no Lucas ou no Daniel. Façam o seu caminho, com oração, com humildade, buscando querer conhecer a verdade. Não estudem o catecismo a partir de opiniões enviesadas, mas vão até a fonte. Estudem a fé protestante e estudem a fé católica e comparem. Se permitam buscar a verdade. Se você está em dúvida, busque as fontes, porque eu tenho certeza que com uma vida de humildade e uma vida de oração, vocês vão chegar no lugar correto. Vocês vão alcançar a verdade. Então, é isso que eu queria deixar e queria convocar os católicos, que eles estão assistindo o canal do Santo, criem grupos nas suas cidades. Vocês que não são do Rio de Janeiro, grupos, porque da mesma forma como eu cheguei no Centro Dom Bosco e quando vi pessoas verdadeiras, de carne e osso, ver os exemplos práticos da fé, talvez você que mora no interior do Brasil, mora numa capital, você criando um grupo na sua cidade vai permitir com que pessoas, não só protestantes, mas espíritas, ateus, enfim, pessoas de diversas frentes possam chegar a centros para que novas histórias de conversões possam vir a acontecer. Então é isso que eu queria deixar. Boa noite a todos, viva Cristo Rei e salve Maria Santíssima. Meus amigos, fiquem com Deus, acompanhem o nosso canal, compartilhem essa live com o máximo de pessoas possível e nos vemos o mais breve possível. E se Deus quiser, com cada vez mais frequência. Tá bom? Então, até a próxima. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!